Imagine voltar milhares de anos no passado, para um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Um mundo onde enormes geleiras cobriam vastas regiões da Terra, onde o clima mudava drasticamente e onde os primeiros humanos precisavam se adaptar constantemente para sobreviver. Nesse cenário extremo, cada pequena mudança no corpo humano podia significar a diferença entre sobreviver ou desaparecer. Entre essas mudanças, uma das mais visíveis e fascinantes é a cor da pele humana. Hoje, quando observamos pessoas de diferentes partes do mundo, percebemos uma grande diversidade de tons de pele. Alguns são mais claros, outros mais escuros, e muitos apresentam variações entre esses extremos. Mas essa diversidade não surgiu por acaso. Ela é o resultado de milhares de anos de adaptação ao ambiente. Para entender esse processo, precisamos começar em um ponto fundamental da história humana: a origem da nossa espécie na África. Os primeiros humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens, surgiram na África há cerca de 200 mil anos. Nesse ambiente tropical, a radiação solar era extremamente intensa durante todo o ano. Para sobreviver nessas condições, a pele humana desenvolveu uma alta concentração de melanina. A melanina é um pigmento natural que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Mais importante ainda, ela funciona como uma proteção natural contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta do Sol. Essa proteção era essencial. Sem níveis suficientes de melanina, a radiação UV poderia causar danos graves ao DNA das células da pele. Além disso, a exposição excessiva ao sol poderia destruir nutrientes importantes no corpo humano, como o ácido fólico, essencial para a reprodução e o desenvolvimento saudável dos bebês. Assim, ao longo de milhares de anos, populações humanas que viviam em regiões com forte radiação solar mantiveram níveis elevados de melanina. Mas a história da humanidade não permaneceu apenas na África. Gradualmente, pequenos grupos humanos começaram a migrar para outras regiões do planeta. Esses grupos atravessaram desertos, montanhas e continentes inteiros em busca de novos territórios. Alguns viajaram para o Oriente Médio. Outros seguiram para a Europa. E muitos avançaram para o vasto continente asiático. Cada nova região apresentava desafios ambientais completamente diferentes. Em muitas partes da Ásia, especialmente nas regiões mais ao norte, a quantidade de luz solar era muito menor do que nas regiões tropicais da África. Os invernos eram longos, os dias mais curtos e o céu frequentemente coberto por nuvens. Nesse novo ambiente, a pele muito rica em melanina já não era necessariamente uma vantagem. Na verdade, ela poderia se tornar um obstáculo. Isso acontece porque a radiação ultravioleta do Sol desempenha um papel essencial em uma função vital do corpo humano: a produção de vitamina D. Quando a luz solar atinge a pele, ela desencadeia um processo químico que permite ao corpo produzir essa vitamina. A vitamina D é essencial para a saúde dos ossos, para o sistema imunológico e para diversas funções do organismo. Em regiões com pouca luz solar, indivíduos com muita melanina podiam ter mais dificuldade em produzir vitamina D suficiente. E é aqui que entra a força poderosa da evolução. Imagine voltar milhares de anos no passado, para um mundo muito diferente do que conhecemos hoje. Um mundo onde enormes geleiras cobriam vastas regiões da Terra, onde o clima mudava drasticamente e onde os primeiros humanos precisavam se adaptar constantemente para sobreviver. Nesse cenário extremo, cada pequena mudança no corpo humano podia significar a diferença entre sobreviver ou desaparecer. Entre essas mudanças, uma das mais visíveis e fascinantes é a cor da pele humana. Hoje, quando observamos pessoas de diferentes partes do mundo, percebemos uma grande diversidade de tons de pele. Alguns são mais claros, outros mais escuros, e muitos apresentam variações entre esses extremos. Mas essa diversidade não surgiu por acaso. Ela é o resultado de milhares de anos de adaptação ao ambiente. Para entender esse processo, precisamos começar em um ponto fundamental da história humana: a origem da nossa espécie na África. Os primeiros humanos modernos, conhecidos como Homo sapiens, surgiram na África há cerca de 200 mil anos. Nesse ambiente tropical, a radiação solar era extremamente intensa durante todo o ano. Para sobreviver nessas condições, a pele humana desenvolveu uma alta concentração de melanina. A melanina é um pigmento natural que dá cor à pele, ao cabelo e aos olhos. Mais importante ainda, ela funciona como uma proteção natural contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta do Sol. Essa proteção era essencial. Sem níveis suficientes de melanina, a radiação UV poderia causar danos graves ao DNA das células da pele. Além disso, a exposição excessiva ao sol poderia destruir nutrientes importantes no corpo humano, como o ácido fólico, essencial para a reprodução e o desenvolvimento saudável dos bebês. Assim, ao longo de milhares de anos,
populações humanas que viviam em regiões com forte radiação solar mantiveram níveis elevados de melanina. Mas a história da humanidade não permaneceu apenas na África. Gradualmente, pequenos grupos humanos começaram a migrar para outras regiões do planeta. Esses grupos atravessaram desertos, montanhas e continentes inteiros em busca de novos territórios. Alguns viajaram para o Oriente Médio. Outros seguiram para a Europa. E muitos avançaram para o vasto continente asiático. Cada nova região apresentava desafios ambientais completamente diferentes. Em muitas partes da Ásia, especialmente nas regiões mais ao norte, a quantidade de luz solar era muito menor do que nas regiões tropicais da África. Os invernos eram longos, os dias mais curtos e o céu frequentemente coberto por nuvens. Nesse novo ambiente, a pele muito rica em melanina já não era necessariamente uma vantagem. Na verdade, ela poderia se tornar um obstáculo. Isso acontece porque a radiação ultravioleta do Sol desempenha um papel essencial em uma função vital do corpo humano, a produção de vitamina D. Quando a luz solar atinge a pele, ela desencadeia um processo químico que permite ao corpo produzir essa vitamina. A vitamina D é essencial para a saúde dos ossos, para o sistema imunológico e para diversas funções do organismo. Em regiões com pouca luz solar, indivíduos com muita melanina podiam ter mais dificuldade em produzir vitamina D suficiente. E é aqui que entra a força poderosa da evolução para entender melhor quando e como a cor da pele humana começou a mudar. Os cientistas recorreram a uma ferramenta extremamente poderosa, o estudo do DNA antigo. Durante séculos, arqueólogos encontraram ossos humanos enterrados em cavernas, desertos e antigos assentamentos. Esses restos mortais carregam pistas importantes sobre a vida dos nossos ancestrais. No passado, porém, era impossível extrair muitas informações deles além da idade aproximada ou do tipo de ferramentas usadas por essas populações. Hoje, graças aos avanços da genética, a situação é completamente diferente. Pesquisadores conseguem extrair fragmentos microscópicos de DNA preservados dentro dos ossos antigos. Mesmo depois de milhares de anos, pequenas partes do material genético ainda permanecem guardadas nas células. Esse DNA funciona como uma cápsula do tempo biológica. Durante a pré-história, diferentes grupos humanos tinham hábitos alimentares muito distintos. Algumas populações dependiam fortemente da caça de grandes animais. Outras consumiam principalmente plantas, frutos ou alimentos coletados na natureza. Em regiões costeiras da Ásia, por exemplo, muitos grupos humanos consumiam grandes quantidades de peixe e frutos do mar. Esses alimentos são naturalmente ricos em vitamina D. Como resultado, essas populações podiam obter parte dessa vitamina diretamente da alimentação, reduzindo a dependência da produção através da luz solar. Por outro lado, populações que viviam longe do mar e tinham dietas com pouca vitamina D precisavam produzir essa substância principalmente através da exposição ao sol. Nesses ambientes, a pele mais clara podia oferecer uma vantagem adicional. Mas há ainda outro fator importante que ajudou a moldar a diversidade da pele humana: o isolamento geográfico. Durante grande parte da história, muitas populações humanas viveram separadas por enormes barreiras naturais. Montanhas gigantes, desertos extensos e florestas densas dificultavam o contato entre diferentes grupos. Esse isolamento permitiu que certas características genéticas se tornassem mais comuns dentro de determinadas populações. Ao longo de milhares de anos, pequenas diferenças genéticas foram se acumulando. Essas mudanças criaram a incrível diversidade de características físicas que vemos hoje entre as populações humanas. Mas talvez a descoberta mais impressionante feita pelos cientistas seja esta: apesar de todas essas diferenças, os seres humanos são geneticamente extremamente semelhantes. Mais de 99,9% do DNA humano é idêntico entre todas as pessoas do planeta. Isso significa que as diferenças visíveis entre nós, como a cor da pele, representam apenas uma pequena fração da nossa genética. Em outras palavras, a diversidade humana é muito mais superficial do que muitas vezes imaginamos. Na verdade, todas as populações humanas compartilham uma origem comum e uma história evolutiva profundamente conectada. A cor da pele não define quem somos. Ela é apenas uma adaptação biológica às condições ambientais enfrentadas pelos nossos ancestrais. Hoje, graças à ciência moderna, conseguimos entender melhor essa jornada extraordinária. Cada estudo genético, cada fóssil descoberto e cada nova pesquisa ajuda a revelar um pouco mais da história da nossa espécie. E essa história mostra algo poderoso: a humanidade inteira é resultado de milhares de anos de adaptação, sobrevivência e evolução. No final das contas, a cor da pele humana é muito mais do que uma característica física. Ela é um registro vivo da longa relação entre o corpo humano,
o clima da Terra e a força silenciosa da evolução. Durante a pré-história, diferentes grupos humanos tinham hábitos alimentares muito distintos. Algumas populações dependiam fortemente da caça de grandes animais. Outras consumiam principalmente plantas, frutos ou alimentos coletados na natureza. Em regiões costeiras da Ásia, por exemplo, muitos grupos humanos consumiam grandes quantidades de peixe e frutos do mar. Esses alimentos são naturalmente ricos em vitamina D. Como resultado, essas populações podiam obter parte dessa vitamina diretamente da alimentação, reduzindo a dependência da produção através da luz solar. Por outro lado, populações que viviam longe do mar e tinham dietas com pouca vitamina D precisavam produzir essa substância principalmente através da exposição ao sol. Nesses ambientes, a pele mais clara podia oferecer uma vantagem adicional. Mas há ainda outro fator importante que ajudou a moldar a diversidade da pele humana: o isolamento geográfico. Durante grande parte da história, muitas populações humanas viveram separadas por enormes barreiras naturais. Montanhas gigantes, desertos extensos e florestas densas dificultavam o contato entre diferentes grupos. Esse isolamento permitiu que certas características genéticas se tornassem mais comuns dentro de determinadas populações. Ao longo de milhares de anos, pequenas diferenças genéticas foram se acumulando. Essas mudanças criaram a incrível diversidade de características físicas que vemos hoje entre as populações humanas. Mas talvez a descoberta mais impressionante feita pelos cientistas seja esta: apesar de todas essas diferenças, os seres humanos são geneticamente extremamente semelhantes. Mais de 99,9% do DNA humano é idêntico entre todas as pessoas do planeta. Isso significa que as diferenças visíveis entre nós, como a cor da pele, representam apenas uma pequena fração da nossa genética. Em outras palavras, a diversidade humana é muito mais superficial do que muitas vezes imaginamos. Na verdade, todas as populações humanas compartilham uma origem comum e uma história evolutiva profundamente conectada. A cor da pele não define quem somos. Ela é apenas uma adaptação biológica às condições ambientais enfrentadas pelos nossos ancestrais. Hoje, graças à ciência moderna, conseguimos entender melhor essa jornada extraordinária. Cada estudo genético, cada fóssil descoberto e cada nova pesquisa ajuda a revelar um pouco mais da história da nossa espécie. E essa história mostra algo poderoso: a humanidade inteira é resultado de milhares de anos de adaptação, sobrevivência e evolução. No final das contas, a cor da pele humana é muito mais do que uma característica física. Ela é um registro vivo da longa relação entre o corpo humano, o clima da Terra e a força silenciosa da evolução.